Fatback, ginecologista, obstetra. Vamos falar de células-tronco. Boa tarde. Bom te ter aqui, doutora. É um assunto que me interessa muito. E é bom demais, né? Células-tronco, quando a gente consegue fazer, guardar, é muito bom, né? Com certeza. Obrigada. Já já a gente vai falar. Vamos agora conversar com essa doutora maravilhosa. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bom te ter aqui, doutora. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar de células-troncos, da importância, né? Eu quero saber hoje, como no Brasil, como que tá sendo feito para as pessoas hoje armazenarem a célula-tronco? Já está muito assim, todo mundo está fazendo? Na verdade, todo mundo ainda não. Então, a gente tem duas possibilidades de congelar células-tronco. Uma nos bancos públicos e outra nos bancos privados. Os públicos, tá tendo? Sim, sim. Existe um banco público, inclusive que funciona em um dos hospitais aqui de São Paulo. E existe uma grande diferença entre eles, porque nos bancos públicos nós só conseguimos congelar células-tronco hematopoiéticas. O que seria isso, são doutora? São as células hematopoiéticas. São as células que dão origem às células do sistema sanguíneo. Tá? Então, elas são encontradas no sangue do cordão umbilical e elas originam as células só do sistema sanguíneo. E os bancos privados que congelam as duas formas, tanto as hematopoiéticas dos públicos, como as mesenquimais, que são células até hoje em dia, assim, específicas desses bancos privados, mas que em questões aí de avanços na ciência, elas têm uma vantagem. Porque as hematopoiéticas, elas só servem para as doenças do sangue. Do sangue. Então, a leucemia, talassemia, as anemias graves, que são doenças relativamente raras na população. Então, a chance de uma pessoa ter em cerca de 1 para 10 mil. E existe uma outra questão nessas células hematopoiéticas, que elas não podem ser utilizadas de maneira autóloga, ou seja, como são doenças geralmente genéticas, você pode congelar as células do cordão hematopoiéticas. No entanto, provavelmente você não vai poder utilizar a sua. Então, é muito indicado, quase ninguém sabe isso, então isso não é muito informado. Da minha filha mais nova, que já tem 5 anos. Num banco privado. Então, antigamente, você tinha só essas hematopoiéticas e você não pode usar, porque elas têm uma origem genética nessas doenças, então você acaba usando do banco público. Então, a maioria dos médicos deve ter esse conhecimento e orientar, olha, se for só hematopoiética, vale mais a pena do público. E tem um outro porém também. Geralmente, do público, você usa uma bolsa. Você consegue congelar uma bolsa. E uma bolsa, ela dá para um adulto até 50 quilos. Então, você vai precisar de duas, então você iria acabar precisando do público mesmo. Do público também. Já as mesenquimais, elas vêm do tecido do cordão umbilical. Então, existem hoje algumas empresas que têm... É bem moderno isso? De quantos anos para cá? De menos de 3 anos para cá. Menos porque a minha filha vai fazer 6 anos. Inclusive, então tá no primeiro. Eu fiz esse processo desse congelamento e que foi pioneira. Então, você congela o tecido. Qual que é a diferença? Existe uma diferença grande que o tecido mesenquimal, ele dá origem a outros tecidos, né? Que, na verdade, é a função da célula-tronco. Ela é regenerativa. Explica pra gente no português bem claro, doutora, o que são as células-troncos, quando ela ajuda, para quem tem em casa poder entender assim, a importância delas de hoje, o que vai ajudar a gente no futuro, ou nos dias de hoje, ou no futuro próximo, a gente, como mãe, quando pega de um filho e guarda essa célula-tronco. A célula-tronco, por definição, são células presentes em todos os nossos tecidos, tá? Que são células indiferenciadas com capacidade regenerativa e de criar novas células. O que é isso? Indiferenciadas, elas não têm na origem delas nenhum tecido, ou seja, elas podem virar músculo, podem virar cartilagem, pode virar osso, pode virar sangue, pode virar intestino. Então, elas não têm essa diferenciação. Tá? Elas estão num período antes da diferenciação celular. E elas têm capacidade regenerativa. Então, significa assim, uma pessoa, num português claro, a pessoa tiver uma enfermidade,
ela pode gerar novas células. Então, por exemplo, fazer um tratamento umas preciso. Doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, que tem sido muito frequente os estudos, doenças cardíacas, um paciente infartado. Hoje em dia existem estudos, na verdade, existem mais de 200 estudos em andamento, e a maioria deles com as mesenquimais. Tá? Então, o que esses tecidos, o que essas doenças, elas têm esse potencial? Então, de regeneração. Então, você tem um paciente que teve um trauma raquimedular, então de regenerar essas células. Mas essas células que a gente guarda, que a gente pode guardar, como você mesmo disse, de acordo com o valor que você paga no privado, que a gente sabe, né? Ou para X, quantidade. Mas quanto que se usa, na verdade? Uma vez que você faz um congelamento de célula-tronco, como que é o procedimento disso para durabilidade? Você teve uma doença uma vez, 2 vezes? Como que a gente consegue? Então, geralmente é uma bolsa de hematopoética, tá? Então, uma tentativa para uma pessoa de 50 quilos, isso. Mas os bancos públicos, exatamente. É muito difícil. Os bancos públicos, eles têm muita quantidade hoje em dia. Então, existe um dado da Anvisa. Todo mundo pode doar? Todo mundo pode doar, de acordo aí com o serviço em que está nascendo o bebê. Né? Então, alguns serviços têm, outros não têm esse banco público. E como a gente faz esse exame para saber? Tem todos os testes para saber se é compatível? Isso, exatamente. Bom, né? Daí tem uma leucemia. Então, eles vão nesses bancos públicos e procuram. Tá? Então, teve uma estimativa da Anvisa até 2011 que parece que foram utilizadas até hoje só 4 dessas amostras. Então, ainda é muito experimental, ainda é algo muito inicial. Já as mesenquimais, não. Como são células que podem ser proliferadas in vitro, em laboratório, ou seja, eles conseguem, a partir desse número de células que eles guardaram, dar origem a novas células a partir de uma delas. Então, multiplicar. Exatamente, fazer uma multiplicação. Então, nas mesenquimais, você não tem essa limitação de essa tempo. É muito usada. Essa é que estão mais... doando das pessoas mães? Então, na doação pública não existe mesenquimal, só no privado. Eu acho que falta informação. Informação, exatamente. E a informação ela tem que ser dada no pré-natal, né, pelo médico obstetra. E hoje em dia, essas mesenquimais, elas estão sendo também realizadas... É um pedaço do cordão umbilical? Como que é? É o cordão, é o tecido que você doa. Umbilical, né? E do sangue é só o sangue que eles coletam do cordão mesmo. E hoje em dia pode ser feito, por exemplo, uma mulher vai fazer uma cesárea. Eu fiz isso para mim também. Como eu fui do projeto piloto, durante a cesárea, você tem acesso ao tecido gorduroso. A gordura, ela tem muita célula-tronco mesenquimal. Então, o obstetra tira uma parte dessa gordurinha e você tem a célula mesenquimal da mãe, célula-tronco. Outra possibilidade hoje em dia é fazer da polpa do dente de leite. Então, a sua filha, por exemplo, ela vai perder agora com 6 anos. Então, você pode mandar esse dente de leite e ali eles têm também uma fonte muito rica de célula-tronco mesenquimal. Gente, maravilha, né? Eu acho que todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que fazer essas campanhas, assim, doação para mim tinha que ser de tudo. Como eu fazia parte do Rio de Janeiro da Cruz Vermelha, eu fazia campanha de doação de tudo, dos órgãos, dos olhos, de todos os órgãos. Eu acho que a gente tem que fazer mais campanhas para orientar mesmo, porque qualquer uma mãe, né, Mari, qualquer uma mãe que estiver tendo um bebê lá, vai deixar, gente, é para salvar pessoas, salvar vidas, né? Se ela estiver dentro dos critérios, porque existem algumas indicações, algumas que, por exemplo, muito prematuro não pode doar, mas, assim, a maioria está. Tá exatamente. Né? E é um tecido que vai ser desprezado. Desprezado, joga fora. Marizinha, tem perguntas, boneca? Nani, tem um monte de perguntas, o pessoal está bastante interessado. A Vanessa Pedroso acabou de mandar pra gente um e-mail e ela fala o seguinte: doutora, a senhora falou que qualquer gestante está apta a doar, até mesmo as doentes ou soro positivo, por exemplo, uma mãe que tem soro positivo, o cordão umbilical do bebê dela pode ajudar uma outra pessoa quanto a isso? Não, é um dos critérios que eles não congelam a célula-tronco, seriam essas doenças, doenças infecto-contagiosas, algumas outras doenças próprias ou da mãe ou do bebê, que são critérios de exclusão. Então, isso é feito aí pelo banco público, eles fazem esse... É igual a doação de sangue mesmo, quando a gente vai doar, né? Faz toda aquela série de exames e manda para você, ó, está apto, você pode doar. Está apto ou não, tá saudável, exatamente, ela pode doar, mas nesse caso, infelizmente, não. Infelizmente. Diga, Marizinha. Outra pergunta é da Luana Rodrigues. Quanto tempo o sangue do cordão pode ficar congelado? Se ele estiver nas condições adequadas, indefinidamente.
tá? Não existe um limite para esse sangue ser congelado, ser assim, desprezado, tá? Principalmente se isso vier das células tronco mesenquimais, que são do tecido. Tá? Então, como elas ficam naquelas condições de congelamento adequadas, então você descongelando, você pode utilizá-las e proliferá-las o quanto você... É um tratamento complicado, né, doutora? Porque nós vamos falar, né? Porque quando o paciente tem 50 quilos e pode utilizar uma vez. Se a criança tira hoje, na verdade, você tem que esperar pelo menos aí, infelizmente, se a pessoa tiver uma doença com seus 14, seus 15, 16 anos de idade, né? Por mais isso ou que menos. O tempo é indefinido mesmo. Indefinido. É. E melhorou Agora, o preço? Você tem noção de melhorou. informações em base? Porque era muito caro. Era muito caro. Melhorou mesmo porque hoje em dia existem mais empresas no mercado. Porque antes era uma do Rio de Janeiro, há 6 anos atrás. Exatamente. Não, agora nós temos algumas empresas bastante confiáveis mesmo em São Paulo e no Brasil, No Brasil todo. né? E o que é importante do paciente sempre avaliar é a equipe que está por trás dessa empresa. É muito rápido, né? Tem que avisar Exatamente. antes. Estou no hospital, vai nascer agora, tem que vir. E se essa empresa ela tem uma idoneidade no sentido, publicou artigos científicos, ela consegue proliferar essas células tronco em laboratório, ela só guarda e depois não consegue. Então isso tudo é importante, mas é muito importante que o médico que indique, ele tenha também essa confiança, tá? Porque é algo assim que você gasta, né? Que Muito. você acredita, e eu acredito que é algo promissor na medicina. Eu acho que nos passos que estão indo, é óbvio que a gente Tudo não tinha que pode ser pensar público, daqui né? 2 anos. Isso não, tudo tinha que ser público, todo mundo tinha que doar, tinha que ser um tratamento para todo mundo ter acesso, né? Exatamente. Porque quanto são mais, muitas né? doenças. Muitas doenças que vêm surgindo cada dia mais. Então, são 200 estudos. Se você pegar uma lista, você vê lá, desde diabetes até úlceras, essas úlceras que não fecham, até tratamentos estéticos, assim, de regeneração celular de pele, na área da dermatologia, Está sendo usado pesquisa. doenças neurológicas, cardíacas. Então, assim, é muito amplo. É difícil, assim, ser compatível? É um pouco, principalmente no caso das doenças hematológicas mais mesmo, difícil. né? Não é tão simples. Por isso é que Precisa quanto ter mais doação. exatamente. E Mais quem doação. quer doar hoje? A mamãe que está aí, a futura mamãe aí, a gestante que está aí, como que ela faz se ela quer ser uma doadora? Então, ela tem que perguntar para o obstetra dela se o hospital que eles vão fazer a cesárea ou o parto tem esse banco público. Tem que ter no hospital? Tem que ter no hospital. Gente, dificulta mais ainda. Exatamente. Porque daí é uma equipe específica Então, que vai teria que ir em lá qualquer hospital, a equipe específica ir lá e retira, buscar. Exatamente. Igual com doação, dou um coração, acontece um acidente, infelizmente, né, muitas vezes para socorrer alguém, vai o grupo lá e retira. Então não vai, tem que ter no hospital. Tem que ter no hospital e daí ela entra em contato no hospital assim que vendo como é interna difícil? e a equipe vai. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Complicou mais a vida, né, Mari? Facilita mais para os privados, né? Que daí Mas toda aí a os privados equipe ficam só vai. para eles. Isso que eu tô falando. Quem pega, quem colhe aí o cordão umbilical do seu filho é exatamente pro seu filho. Pro seu filho. Pro seu exatamente. filho, para nada mais. Se é só 50 quilos, então fica na expectativa de que não venha acontecer nenhuma enfermidade Nenhuma no futuro, enfermidade, né? exatamente. Diga, Puneca. A Pamela Rocha quer saber como os pacientes recebem essas células, as células troncos do cordão umbilical. Depende muito da doença a que vai ser utilizada, tá? Então, por exemplo, o que existe mais, assim, na prática clínica mesmo, seria as doenças hematológicas, a leucemia. Então, é feito um transplante mesmo dessas células. Algumas outras doenças, como, por exemplo, neurodegenerativas, essas úlceras, então essas células, elas são proliferadas de acordo com o tecido específico que elas vão ser usadas, e elas são enxertadas nesse tecido. E a rejeição? Existe esse processo de regeneração. E rejeição A rejeição, também? ela é muito menor. Ainda bem. Tá? Ela é muito menor porque já é uma célula que vai dar origem ao tecido. Então, não é o tecido propriamente dito. Então, você não tem aquela reação de rejeição quando é um mesmo. enxerto mesmo, exatamente. O que acontece muito, como ainda são estudos, recente. experimental, então é não responder. Tá? Então, ainda está assim, Em andamento. Em andamento,
Ah, mas graças a Deus, né? Vocês estão tão evoluídos, né? A medicina está tão aí para ajudar a gente. Cada dia que surgem essas novidades, a gente fica muito feliz porque vai facilitando, vai dando esperança, né? Que a vida melhore, que a gente tenha mais qualidade de vida, saúde, né? Eu acho que esse é o importante. Você tem algum site que a gente pode deixar para as pessoas que tenham, assim, dúvidas, queiram conhecer? E também algum e-mail seu, né? Ou algum site seu também, porque ela é ginecologista obstetra, né, gente? Ó, uma médica dessa aqui faz reprodução humana também, então ela é super, hiper competente. Então, é paulaclinicamãe@gmail.com e o site da clínica que é www.mãe.med. .mãe.med. Querida, tem mais uma pergunta aí? Tem, Nani, tem um monte. A Sara Mello pergunta por que as doações não podem ser feitas em qualquer hospital. E a Marisa Paiva pergunta se caso o filho da gestante que doou seu cordão umbilical precisar de um transplante, se ele tem prioridade. Infelizmente, não. Vai para fila. Exatamente. Ela vai para fila. fila, Então, quando você doa para um banco público, você não tem aquela prioridade, você não tem direito de ter o seu próprio cordão, as suas próprias células. Você entra no banco, eles fazem os exames para ver se existe compatibilidade e você vai para fila. É normal para todo mundo, né? Maravilhosa. Você vem mais pra gente falar de célula-tronco? Porque Será não é uma coisa mais pro futuro, né? É uma coisa atual, né? Pro agora. Eu acho que está acontecendo muito nos dias de hoje. Isso é muito importante, né? Que a gente traga essas informações para quem está em casa. Então, vai a dica aí para a futura mamãe, quem está gestante aí, gente. Ou faça aí para você mesmo, para o seu filho aí, como que fala? O congelamento. O congelamento do cordão umbilical, né? Que com certeza, a gente espera que não, mas se o filho vier no futuro a desenvolver uma doença, ele mesmo pode se salvar. Exatamente. É muito bonito. E pergunte sempre se existe essa possibilidade de células mesenquimais, que é o mais indicado. Um bebê, então, vamos lá, só esclarecendo uma última dúvida. Um bebê, quando nasce, que a gente tira, eu vou tirar para o meu filho, uma parte eu vou congelar. Eu posso fazer 2 doações para mim e para o público? Você pode doar o sangue para o público, que é o ideal, e guardar mesenquimal para você. Então, você pode ser, no máximo, então, cada parto, 2 doações. Exatamente. Uma doação e uma para você mesmo. E uma para você e uma doação, 2 vezes. Obrigada, doutora. Obrigada. Vamos vir depois para falar também de novidades aí, na área da reprodução humana? Será um prazer. Reprodução assistida, agora mudou o nome, né? Você vê que eu tô das antigas, né? São os dois. Humana assistida. Obrigada, tá, querida? Obrigada a você.